Boa noite. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre estatística, coletas e representação de dados. Está aqui, né, o nosso primeiro slide do nosso aula de hoje. Nossos objetivos, principal é compreender o conceito de amostragem e construir tabela de frequência absoluta e relativa, representar dados e gráficos em barras e setores de pistas. Nesse primeiro momento, vamos falar na introdução sobre o conceito e a importância da amostragem. A amostragem é um processo que seleciona uma parte da população para estudar e tirar as conclusões, sobre o todo. Por exemplo, em vez de você pesquisar, de você analisar toda aquela população, você analisa apenas um pequeno grupo e desse grupo você tira as conclusões do todo. Então, a importância da amostragem também está na economia de tempo e também no custo-benefício por você conseguir fazer uma análise de algo grande em tempo curto. Nesse slide aqui está uma representação, de uma população, como vocês podem ver. Observe o quadro maior, com mais pessoas, e o quadro menor com menos pessoas. Isso aqui, essa amostra refere a uma porção da população. Do todo, retirou uma pequena amostra para fazer um determinado estudo e dessa amostra vai ter um resultado para o todo, um resultado que inclui toda a população. Se eu chegar na escola e perguntar assim, qual o esporte preferido dos alunos dessa escola? Seria inviável perguntar para todos, mas eu poderia selecionar 30 alunos, uma turma de 30 alunos, como amostra para fazer essa pergunta e fazer uma pesquisa. E aí eu iria apresentar os esportes, que seria futebol, basquete, vôlei, natação e outros. E aí, esses 30 alunos, eles iriam responder essas perguntas para saber qual o esporte preferido dos alunos dessa escola. Então, para descobrirmos, qual o esporte preferido dos alunos dessa escola, dessa determinada escola, primeiro teríamos que fazer uma coleta de dados. Se a escola tiver 100 alunos, podemos escolher 30 para a amostragem. Desses 30 alunos, cada aluno vota em um esporte. Isso é anotado em um quadro de resultados, que ficaria assim. Na sequência, vamos ver esse quadro, como ele ficaria. Vamos analisar agora, um quadro de resultados. Digamos que depois da votação, que todos votaram, os 30 alunos votaram, obtivemos esses resultados. Futebol com 12, vôlei com 8, basquete com 5, natação 3 e outros esportes 2. E aí vamos ver na sequência, no próximo slide, um gráfico, uma tabela de esportes e frequência absoluta. Temos aqui uma tabela de frequência e vamos aprender a como calcular essa frequência relativa dessa tabela. Para quem não sabe o que é frequência, a frequência absoluta e relativa, absoluta, ela diz respeito à quantidade de pessoas que escolheu um determinado esporte.
E a frequência relativa, ela simboliza a porcentagem desse número. Por exemplo, o futebol, ele teve 12 pessoas que escolheram futebol, desses 30. Então, 12 é a frequência absoluta. E a frequência relativa corresponde a 40% do total, né, que representa o todo. Como calcular essa frequência relativa? É muito simples. A frequência absoluta é o valor de cada esporte escolhido, né? De a quantidade de pessoas que escolheu aquele esporte. Por exemplo, o futebol, 12 pessoas escolheu o futebol. E esse 12 é a frequência absoluta. E para calcular a frequência relativa, você vai pegar esse 12, né? Essa quantidade de pessoas, dividir por 30, que é a amostragem, o total da amostragem, e depois multiplicar por 100. Aí você vai obter o resultado, que é o valor, a frequência relativa, que dá 40% do todo. E assim por diante. Esse gráfico de barras, ele representa visualmente bem o resultado da análise feita com a escolha dos esportes, né, pelos alunos. Temos aqui na vertical a frequência absoluta, né, que corresponde ao valor de cada aluno que escolheu o esporte. E na horizontal temos ali os esportes que estavam para ser escolhido, né? Então, esse gráfico, ele representa bem essa análise feita com os 30 alunos. Temos também esse gráfico de pizza, né? De preferência pelos esportes. Vamos também interpretar esse gráfico. Nele contém todos os esportes, né? Tem uns repartimentos. E dentro de cada repartimento ali está a porcentagem do gráfico em relação aos esportes, né? Que essa porcentagem, ela significa a frequência relativa de cada um. E o que podemos ver também nesse gráfico é a relação dele com a geometria, né? Que temos aí um círculo, né? Como sabemos que o total do círculo é 360 graus. E a gente pode também estar calculando o ângulo de cada setor, né, dessa pizza. E como isso é feito? A gente vai ver na sequência. Vamos continuar falando sobre o cálculo dos ângulos, né, lá do gráfico pizza. Como é feito aquele cálculo? Aquele cálculo ele se dá pela forma, né, de θ é igual a frequência dividido pelo total vezes 360 graus. E aí você vai conseguir obter o ângulo de cada setor. Por exemplo, você vai pegar a frequência, que é 12, que é o total de pessoas, né, que escolheu o futebol, vai dividir por 30, que é o total das amostras, e multiplicar por 360, que é o grau, né, do círculo, né, o valor do grau do círculo. E aí você vai obter o resultado em graus. Aí você fazendo isso em todas as categorias, você vai obter o grau de cada setor daqui do gráfico lá de pizza. E agora vamos finalizar, né, a interpretação dos gráficos com algumas perguntas direcionadas à turma. Analisando os gráficos, né, que foram mostrados anteriormente, qual o esporte mais popular naquele gráfico? Qual foi o menos votado? E o que o ângulo do gráfico pizza representa? Como os gráficos facilitam a leitura dos dados? Então, vocês analisam os gráficos e respondam todas essas questões, tá bom? Chegamos no nosso último slide, né? Para falar sobre a integração com álgebra e geometria. A integração é relacionar a estatística com outras áreas da matemática. E aí temos algumas atividades, né, para serem discutidas depois e ser socializada com todos vocês.
álgebra. Se a amostra fosse de 60 alunos, quantos escolheriam futebol, né? Aí vocês vão fazer aquele cálculo lá que foi explicado anteriormente, né? E a resposta seria 40% de 60, que daria 24 alunos. Na geometria, sobre o cálculo do ângulo de cada setor, como anteriormente. Se o raio do gráfico pizza for 5 centímetros, qual é a área do setor, né? Então, a nossa aula termina por aqui. Na próxima aula, vamos reunir, né, em grupos, socializar o assunto e resolver essas pequenas atividades que ficaram para serem resolvidas. E aí, na próxima aula, todos sentaremos juntos e iremos socializar sobre o que vimos na aula de hoje. E por hoje é só e ficamos por aqui. Né, Thay?